Eu vinha orando, e as horas vinham se aproximando, né? E aquilo no meu coração, né? E não vai dar certo, não vai batizar, que bom. Aí quando chegou na hora, assim, acabou a energia. Eu falei, nossa, acabou a energia, né? Aí ficou todo mundo olhando pra cara do outro, assim, né? Mas, não, vamos em frente. Aí a pastora largou o microfone lá, e aí depois no meio até acabou voltando essa energia, mas o início, assim, foi sem energia, foi muito bonito, gostoso. E a carinha de medo dela, assim, e agora, meu? Vou cancelar, meu, o que que aconteceu, né? Será que Deus não aceitou, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo ser exibidos. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que a gente respira, Senhor. Obrigado, Pai, por cada momento, Senhor. Por cada momento que o Senhor nos permite, Pai, estarmos aqui na Sua presença, Senhor. Aprendendo mais sobre Ti, Pai. Aprendendo mais sobre Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Por cada mover, Senhor. Pela graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor, mesmo não sendo merecedores, Pai, o Senhor continua sempre nos amando, nos acolhendo, Pai, revelando nossos olhos, Pai, que não é sobre nós, Pai, mas é sobre Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado por esse devocional, obrigado pelas vidas dos meus irmãos aqui, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor acompanhe, Pai, a dona Edna, Pai, que o Senhor Mário, que se acompanhe, Pai, meu irmão James, Senhor. Olhe pelo Lucas, Pai, pela Nathalie, olhe pela Ruth, pelos filhos dela, Senhor. Olhe pela Tamires, Pai, pela dona Marineide, Pai, pela família deles, Senhor Jesus. Olhe por cada um de nós, Senhor. Olhe pela minha casa, Senhor, pelos meus filhos, pela minha esposa, Senhor. Gratidão, Pai, pelo mover que o Senhor tem feito aí na minha casa, Senhor. Como é bom, Pai. Como é gostoso, Senhor, estar perto de Ti, Pai, saber que o Senhor está cuidando o tempo todo, Pai. Peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe pelos meus pais, Pai, toque o coração deles, Pai. Que a Sua graça os atinja, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Estenda Sua graça sobre todos os nossos familiares, Pai, sobre as pessoas que a gente ama, Senhor. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado pela proteção, obrigado pelo ensinamento, Pai, que revela para os nossos olhos cada vez mais, Pai. Assim como ontem no culto, Senhor, que o Senhor estava falando, ministrando no nosso coração sobre idolatria, Senhor. Traz revelação, Pai, aquilo que quer tirar, Pai, o seu lugar, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter revelação daquilo, que nós precisamos ter cada vez mais cura, Senhor, que nós possamos tirar, Senhor, destruir tudo aquilo, Pai, que queira tomar o seu lugar na nossa vida, Senhor. Que nós possamos cada vez nos aproximar mais de Ti, Senhor, todos os dias, Pai, todos os dias através da palavra, das orações, do jejum, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço. Que nós todos tenhamos uma semana abençoada, Senhor. E olhe pela dona Edna, Senhor, continue cuidando dela, Pai. Ter força espiritual, emocional, física, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, Pai. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor olhe por aquele garoto Tuco, Senhor, ontem no futebol, Senhor. Olhe por aquele jovem, Senhor. Restaura a perna dele, Pai. Restaura o joelho dele, Pai. A saúde dele, Pai. Gratidão, Pai. Quero te agradecer também, Senhor, porque ontem já fez alguns exames e nós sabemos que não foi nada muito grave, Senhor. E, Pai, então, obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Mas antes eu queria fazer um testemunho aqui, que ontem foi uma coisa muito bonita, né? Aconteceu que minha esposa fez o batismo dela ontem, lembra? Ontem foi o batismo, né? E aí ontem tem um devocional, tem esse café aqui, ó. Café com Deus, né? E aí eu fui ler ontem o de ontem, e aí foi muito bonito, porque na parte final dele, vem um texto dele aqui, mas no último trechinho dele aqui, tem uma mensagem muito bonita aqui, que era diretamente para ela, assim, né? E, ó, então, o devocional do dia 28 de setembro, ó, chegou o momento de você se entregar totalmente a Jesus e deixar que Ele conduza a sua vida, conforme os planos que o Pai tem para você. Ninguém melhor do que Jesus para compreender as circunstâncias contrárias, pois ele levou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras foram sarados. Hoje, tudo o que ele quer é curar as suas feridas, libertá-lo de toda prisão e levá-lo a viver a liberdade do céu na terra, levando-o para uma experiência mais extraordinária de sua vida.
E aí, qual a sua decisão? Entregar-se a ele ou permanecer onde está? Olha o devocional que veio, né? No dia que é lembrado do batismo. E aí, você quer uma vida nova ou você quer permanecer onde você está, né? É, e ontem foi lindo. É, ontem o Lucas estava lá presente, o Lucas, a esposa dele, também foram no batismo. E aí, na hora que a minha esposa, né, chamaram ela, na hora que a minha esposa entrou na água, acabou a energia da igreja. A igreja ficou inteirinha escura. Acabou a energia inteira. E aí ficou lindo, por quê? Porque tudo parecia que a gente estava no meio da natureza, que as pessoas acenderam o celular, a luzinha, ficou tudo escuro, aquelas luzinhas. Parecia que a gente estava no ar livre, né, Lucas? Coisa mais linda. Muito bonito. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês aí. Muito bonito. Mande mesmo. Esse momento é único, né? É muito maravilhoso. Que Deus abençoe ela mais e Amém. mais. Obrigado. Deus Uma sempre bênção. supera, né? Deus sempre nos surpreende. Olha bem, nada é como a gente pensa, é sempre melhor. É, eu vinha orando muito, né? No meio da semana ela ficou com medo, né? Porque meus pais estão aqui, não sei se seu pai, sua mãe e tal. Eu falei, não, aí que é bom, porque você sempre foi uma referência para eles e o seu batismo vai ser importante para eles, né? É, vendo que não é só o filho que é maluco, né? Mas agora a Nora também. E eu vinha orando, e as horas vinham se aproximando, né? E aquilo no meu coração, né? E não vai dar certo, não vai batizar, que bom. Aí quando chegou na hora, assim, acabou a energia. Eu falei, nossa, acabou a energia, né? Aí ficou todo mundo olhando pra cara do outro, assim, né? Mas, não, vamos em frente. Aí a pastora largou o microfone lá, e aí depois no meio até acabou voltando essa energia, mas o início, assim, foi sem energia, foi muito bonito, gostoso. E a carinha de medo dela, assim, e agora, meu? Vamos cancelar, meu, o que que aconteceu, né? Será que Deus não aceitou, né? Foi bonito. Bom, tá. Quem pode ler, acessar a Bíblia aqui agora, nesse momento, é você, Tamires. Vamos ler aqui Uhum. devagarzinho? A gente podia Uhum. fazer até o 18 hoje. Tem bastante coisa aqui, viu? E tem bastante referência ao Antigo Testamento também. Então, vamos lá. É o nome. É Romanos 9 hoje. Uhum. Começar do primeiro, tá? Você quer começar a ler pra gente? Pode ser. Aqui na minha Bíblia, ela tem uma divisão do primeiro ao 5. Aí depois vem outra divisão até o 33. Você quer fazer como? Vamos ler até do 1 ao 5. E aí, esses 6, a gente pode ler ele dos 6 aos 18. Aqui quebra no 18 pra mim aqui. Entre os 18 e 19. Pronto. E aí a gente volta discutindo ele. Uhum. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém.
Aqui tá até é um pouquinho difícil de explicar, né? É, né? Ó, É, esse texto esse aqui, pedaço. eu vou ler ele aqui na minha Bíblia, e ontem eu tive um Uhum. entendimento aqui do que ele seria, a gente vai discutindo aqui, ó. Ó, digo a verdade, aqui é Paulo falando, né? Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser contra Cristo, separado de Cristo, anátema, ele fala aqui, né? Separado de Cristo. Olha o que Paulo está falando, hein? Por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então aqui Paulo está falando em relação ao povo judeu, né? Os israelitas, que não aceitavam Jesus. Então eles têm muita tristeza, ele diz aqui que ele tem muita tristeza e incessante dor no coração, porque ele mesmo desejaria, né, até se afastar de Cristo por amor que ele tem aos irmãos, né, seus compatriotas segundo a carne. Mas isso não é possível, né, porque o único que pode realmente tomar o pecado dos outros é Cristo, né? Nós não podemos, né? Então Paulo fala aqui, né, que é triste, né, e é incessante a dor que ele tem no coração, porque nada ele pode fazer, né? Tudo que ele pode fazer, ele está fazendo ali, que é pregando, levando a palavra, né? Mas ele não tem assim, né, o poder de Cristo para poder, né, tomar o pecado dos irmãos e salvar os irmãos, né? O único que possa fazer isso é Cristo. Então são israelitas, né? Pertencem-lhes à adoção, né? E também à glória, à aliança, né? As alianças, a legislação, o culto, as promessas, né? Deles são os patriarcas e também dele descendem o Cristo, né? Segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E aqui ele fala, né? Porque com grande tristeza, porque é um povo que é o povo escolhido por Deus, né? É o povo de onde tanta, né, as promessas e tantas coisas foram feitas, né, para eles, por eles, mas é o povo que rejeita, né? Que rejeita Cristo. E Paulo justamente traz, né, essa reflexão, né? Traz essa dor realmente que ele tem sentido em fato do povo judeu não aceitar. ah, Aqui até o meu tema aqui na Bíblia fala Paulo e a incredulidade dos judeus. Tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa. A gente pode avançar mais um pouquinho. Essa outra parte aqui, ó, quer falar alguma coisa, Tamires? Não, eu entendi como você Entendeu? falou. Quer Tá dizer legal. isso. Uhum. Agora essa outra parte aqui a gente precisa ir caminhando junto aqui, ó. E Opa, não tem. Oi, ele Rússia. fala, ele fala, eu li um pouquinho e também coloquei um pouquinho aqui no chat GPT, só vou falar só um pouquinho agora. Ele fala que a dor dele era, o chat GPT que me falou que a dor de Paulo, quando ele tenta passar isso aí, era tão grande que ele até preferiria ser amaldiçoado, ser separado de Deus, se isso mudasse o coração dos judeus e eles aceitassem Deus, de tão grande era o amor dele pelas pessoas para que eles aceitassem Deus. Se ele era a pessoa que impedia isso, então ele preferia ser separado de Deus para que eles aceitassem. E que coisa, né? Que loucura. Tão enorme era o amor dele por Deus. Ele preferiria até que se ele fosse a pessoa que estava impedindo isso, ele preferiria, ele escolheria ficar separado para que os outros ganhassem. Que, que coisa. A dor dele era constante para as pessoas ver Jesus, para aceitar Jesus. Tão grande era a dor dele. É aquilo que a gente fala, né, de a gente é, se matar, né, matar a carne ou se doar pelo próximo, né? E acho que um tempo atrás a gente estava lendo, né, sobre quando Paulo fazia pelo outro, né? Paulo ia, apanhava,
teve até aquela passagem que ele, em Atos, que ele podia até falar que ele era judeu, mas ele esperou apanhar, ele esperou passar por tudo aquilo, ele esperou pedir a palavra, posso falar. Aí ele foi lá e falou o que ele tinha que falar, exortou o pessoal, os judeus ali. Aí quando ele ia ser preso de novo, aí sim ele foi lá e falou, olha, eu sou romano. E aí o pessoal parou, pai, então a gente não pode fazer isso com você. Mas ele podia ter feito isso muito antes, né? Ele podia ter falado muito antes que ele era romano, mas não, ele preferiu passar por todas as situações para que ele tivesse a oportunidade de ensinar, de exortar, né? E aí Paulo vem aqui de novo, como você falou, né, Ruth? Ele até seria amaldiçoado se fosse, né? Ele preferiria ser amaldiçoado se fosse para salvar outras pessoas, né? E às vezes a gente fica tão focado na nossa própria religiosidade, né? Focado nos nossos ritmos, do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Posso cortar cabelo, se eu posso, né? Posso fazer a unha, se eu posso, não sei o quê. E aí a gente vira, né? Fica virando pedra de tropeço na vida dos outros para nos salvar, né? Para salvar a nós mesmos, né? E a gente esquece do próximo, né? E Paulo vem e traz ensinamento muito, muito bonito, né? De que se a gente realmente ama, é para o outro, não é para a gente, né? De verdade, a gente esquece para que a gente tá aqui, né? Ele não se esqueceu, ele foi e pregou e era tão forte o amor dele por Deus que ele, se fosse possível, para poder as pessoas entenderem esse amor, ele até aceitaria separar desse amor, deixar esse amor que era tão grande que ele queria tanto que as pessoas entendessem, ele até aceitaria deixar para que eles entendessem. É muito grande, é por isso ele é considerado o maior apóstolo. Eu consigo entender um pouco, mas não toda a profundidade de uma pessoa querer isso tudo, querer. Ela podia ser amaldiçoada, deixar Deus, mas que os outros aceitassem, vício que ele sabia. Assim, super enorme isso para mim. Eu não posso entender como ele pode chegar a esse ponto ainda. Provérbios 21, 3, ele fala que assim, na NVI fala que ó, o Senhor se agrada mais quando fazemos o que é certo e justo do que quando lhe oferecemos sacrifício. E às vezes a gente fica, né, cheio de. É justamente aquela questão do sábado lá, Jesus vem ensinando, né? Fala, meu, o É, que que é certo fazer, eu né? não sei, eu não li a passagem que ele fala, que aqui o ChatGPT compara também, que quem sentiu isso também foi Moisés, que está falando que é em. Quer ver? Cadê? Tá em Êxodo 32, se quiser ler isso, que fala que mostra que os dois tinham um coração pastoral, assim, esse amor sacrificial. Agora, pois, perdoa o seu coração, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Eu acho que na hora do bezerro, né? Que ele fica tão É, triste, né? Que as pessoas estão é que Deus fica adorando um irado, né? bezerro quando É, Moisés. E aí ele fica muito triste, muito, começa a ficar muito bravo, falar. mas, E mas eu quebra. acho que É Deus. quando ele quebra as placas, eu acho, não é não? Ele quebra a primeira que ele traz, as tábuas, a primeira tábua dos 10 mandamentos, e ele chega, eles estão adorando, ele fica tão nervoso que ele não entende que ele quebra as placas, porque, tipo assim, como vocês podem não aceitar esse Deus que eu tô falando e vão adorar esse bezerro horrível aí, que não é nada, que não te traz nada? E aí ele quebra as placas, que ele fica tão. Eu É acho que nessa, seria a mesma coisa, igual ele tentou dizer mesmo. Bom lembrado isso daí. nessa hora, Ruth, que ele quebra as placas,
Mas aí ele sobe, né? E aí Deus quer amaldiçoar o povo. Aí ele pede, né, pelo povo, ele Isso. intercede. Ele pede pelo povo e ele se entrega, fala assim, então, né? É, Então, se você, pois perdoa o seu pecado, se não, risca-me, né? Risca-me, peço, né? Do teu livro que tens escrito, né? Então Moisés pede até e abre mão dele mesmo, né? Em função do amor que ele tem pelo povo também. pois É é. onde, é onde Deus concede a graça, né? Então, é, eu achei assim, bem forte, bem tocante. Você falou isso daí ontem, o, a gente estava na igreja e o pastor trouxe justamente essa palavra aqui, né? A gente está falando de Moisés aqui. Ele Sério? tava falando do bezerro, né? Tava falando Uhum. lá da imagem. Das idolatria. E a gente vai ficar 2 meses falando sobre idolatria agora. E o pastor trazia ali justamente falando, né, para a gente identificar no nosso coração, né, aquilo que a gente tem usado como idolatria, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente imagina que é uma. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Que é uma imagem, que é. A gente fala muito da Igreja Católica ali, né? Que é uma pedra, um amuleto, né? Mas muitas vezes é algumas coisas que a gente tem na nossa vida mesmo que a gente acaba usando como idolatria, né? Como o dinheiro, o trabalho, né? Tantas outras coisas que tiram a nossa paz, né? Que tira o nosso terno ali. E a gente fica alimentando aquilo e, e Deus não divide a graça dele, não divide o espaço dele de ser o número um na nossa vida com ninguém, com nada, né? Então, a gente possa, Isso. né, colocar sempre Deus em primeiro lugar em tudo, em todas as coisas, né? Isso não quer dizer que nós não possamos ser ricos, que nós não possamos nos dedicar ao trabalho, que nós não possamos, né, querer fazer, ter, né, amar, até falando, né, de família, não colocar família em primeiro lugar, né, filhos, né, pais, né, É. sucesso, né, que a gente sempre deixe Deus em primeiro lugar, né, Deus em primeiro lugar. De toda a minha caminhada, das coisas que eu já aprendi, e o que eu aprendi, e eu creio que é real, e igual você está falando também, é que tudo aquilo que você coloca a sua atenção e desvia de Deus, isso se torna idolatria. É igual você falou, se você coloca a sua família mais importante que Deus, é porque você está idolatrando a sua família. Você está tirando o lugar de Deus, porque primeiro é Ele, não importa o que. É como diz, primeiro Deus, depois vem a sua família, mas Deus em primeiro lugar. Mas se você acha que a sua família é mais importante que Ele, aí é o seu erro, aí é onde está seu coração. Onde está seu coração é o que você busca. Então, tá errado. Por isso que o nosso coração tem que estar primeiro nele, depois o resto, mas não é fácil, não. Às vezes a gente tem um coração, pensa mais, às vezes na família. Eu não sei, mas eu sempre procuro colocar Deus em primeiro lugar. Mas tem horas que a gente está tão concentrado em alguma coisa com a família da gente que parece que você está colocando o Deus em segundo lugar. Que Deus tenha Outra coisa também, misericórdia de nós. outra coisa também que falou que eu acho que foi muito interessante é que toda idolatria ela escraviza. Sabe, né, que o pecado escraviza a gente, né? Mas toda idolatria escraviza, né? O trabalho, por exemplo, né? Eu quero excelência no meu trabalho, né? Quero ser o melhor. E aí a gente corre o risco de ser escravo do trabalho, né? Ou falou também time de futebol, né? A pessoa mata e morre pelo futebol, né? E a gente, né, acaba virando escravo daquilo também, né? Por dinheiro, por tantas outras coisas, às vezes dependência emocional no outro, né? Eu dependo emocionalmente do meu marido, da minha esposa, né? Ou do meu filho. Se meu filho não estiver bem, então né? Quem sou eu? Eu não sou nada, né? Então, a idolatria, ela nos escraviza.
E aí uma coisa maravilhosa que ele falou, que enquanto a idolatria escraviza, Cristo nos liberta, né? E Cristo nos liberta. É maravilhoso esse paralelo que ele trouxe aí. Achei muito bonito. Vamos ler mais um pouquinho? Quer ler pra gente, Rui? Ou Tamir, você que tá com a Bíblia aí? Se você quiser ler pra gente trechinho a trechinho, se for lembrando e parando, pode. Não precisa ler Uhum. direto, não. Até o 18, né? É, ele vai até 18, mas tem bastante mensagenzinha aqui dentro. Do jeito que você Uhum. quiser. Tá. Na minha Bíblia aqui tem um título: A Liberdade Absoluta da Graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Nessa parte eu não consigo, eu acho até bonito, né? Quando você, seu Mário, consegue explicar assim, versículo por versículo. Eu não consigo muito, né? Explicar assim, eu tenho que dar uma lidinha mais detalhada, né? Mas aqui, né, pelo que eu entendi, né, sobre a liberdade absoluta da graça de Deus, aqui está falando sobre a descendência, né, de Abraão. E Sara, ela era estéril, né? E Deus concedeu o filho dela. E o filho dela também teve 2 filhos, né? Que foi Esaú e o E outro foi Jacó. Jacó. E Jacó. E houve também injustiças ali, né? No meio daqueles dois, porque Rebeca, assim, nas minhas palavras, ela achou que era errado, assim, o que Deus queria fazer, né? Porque foi dito que o maior serviria ao menor. Mas Rebeca em si fez uma armação, né? Para que
o seu filho mais velho, não, para que o seu filho mais velho pudesse receber ali a bênção de seu pai. E aqui no 17, fala de Faraó, né? E o que me chamou a atenção aqui, não sei se eu vou explicar muito bem aos irmãos, porque eu gosto sempre de dar mais uma lida e grifar, que fala aqui de Faraó, né? Que Faraó, ele foi usado ali também para ele fazer aquilo que ele fez com o povo de Israel, né? Porque em todos os momentos que ele endureceu o seu coração, foi porque Deus queria que ele endurecesse o coração. Nós sabemos que o povo é muito teimoso, o povo de Deus é muito teimoso. O povo escolhido é difícil, né, de lidar. Então, Deus fez com que, né, Faraó se endurecesse. Ele se compadece de quem quer e endurece também a quem ele quer, né? Aqui no 18, na minha tradução, ela fala assim, então Deus, ele pode fazer todas as coisas, né? Pode explicar aí, Fábio, que eu vou estar dando mais uma lidinha aqui. Tem outra Bíblia aqui traduzida. Ó, aqui nessa parte aqui, ó, Deus vai falar que é Ele que escolhe pessoas. Quem vai fazer o bem e quem vai fazer o mal, né? Quem Ele vai usar para fazer o mal, quem Ele vai usar para fazer o bem. Então aqui, ó, eu vou ler de novo essa parte. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a descendência. Então a gente lembra lá que Abraão ele teve dois filhos, né? Ismael e Isaac, mas o filho da promessa era Isaac. Ismael foi fruto de uma impaciência, né? Que eles tiveram ali, né? Que a Sara teve, né? E quis dar um jeitinho deles. Mas mesmo eles, os dois sendo descendentes de Abraão, né? Ou seja, judeus, mas é, nem todos são escolhidos, né? Então ele vem dar esse exemplo. Depois ele vai dar um outro exemplo falando de Jacó e de Esaú, né? Então ele fala aqui, ó. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, né? Então eu estou falando que os filhos de Deus, eles não são os que são de descendência. Não é pelo homem, não é pela carne que a gente é filho de Deus, né? Mas por aceitá-lo como nosso pai, né? Mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Então ele está falando aqui, né? Para ser filho de Deus, então é o filho da promessa. Isso que ele falou aqui. E não ela somente, mas também Rebeca. Rebeca é a esposa de Isaac, né? E teve dois filhos, que é Esaú e Jacó. E se a gente lembrar da história dos dois, o Jacó nasceu segurando o pé do irmão, né? O de Esaú. Mas lá na frente, a Rebeca, o Esaú era o filho amado ali, mais Jacó ele era mais cuidado dentro de casa, né? E Esaú era o filho preferido do pai ali, né? E a Rebeca fez uma troca ali na colocou porque o Esaú acho que ele tinha um braço peludo, não era isso? E Jacó já não. E o pai estava cego e o pai queria fazer acho que tal a descendência dele, alguma, eu não lembro muito bem como é que é o termo que diz ali, mas era abençoar o filho. E na hora de abençoar o filho, quem entrou no lugar foi Jacó. E foi Jacó que recebeu a bênção que Esaú ia receber, né? Naquela época os pais davam a benção, abençoavam o filho, passava para ele, tipo assim, a herança, a bênção espiritual, através de quem recebia era o filho mais velho. E, e a Rebeca sabia disso, então ela ajudou eles roubarem essa benção, porque a benção era tudo. É igual hoje é importante a gente ter a benção dos pais. Eu aprendi aí.
Porque a benção do pai era tudo. Aquele era o abençoado. O que o pai abençoava era o abençoado, era o que ia crescer, era o que ia multiplicar. Naquela época era assim considerado isso. E, e aí o que Deus vem falar nessa palavra aqui em Romanos 9, Paulo está falando é que, né, foi da vontade de Deus, né? A gente não é por descendência, não é porque é o primogênito que, então é ele que vai receber a bênção, é ele que é filho de Deus, não. Vai ser conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus escolhe, né? Então Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, né? E aqui fala, o mais velho será servo do mais novo. Olha que diz a palavra aqui, né? Eu vou ler lá no 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder, deu um só, Isaque nosso pai. E ainda não foram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal. Eles não tinham nem nascido ainda, eles não tinham nem praticado o bem ou mal. Mas Deus já tinha escolhido Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, né? Já fora dito a ele, o mais velho será servo do mais novo, do moço, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me ei de quem me aprover ter compaixão. Então, assim, é pela graça de Deus, não é por merecimento, né? Deus, pela misericórdia dele, ele nos escolhe, né? E aí ele vai falar aqui lá do faraó já, vamos ver aqui, ó. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Se a gente lembrar sobre essa passagem do Faraó, Deus falava várias vezes, né, que vou endurecer o coração do Faraó, né, vou endurecer o coração do Faraó. Então ele ia lá, falava para Moisés, vai lá e diz isso, 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 né, para o Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele, né. Parecia até, né, por quê? Porque ele queria realmente mostrar para o povo de Israel, né, o seu poder, né. Então Deus usa, né, usando pessoas para fazer o mal, para que ele possa mostrar, né, e quebrar a incredulidade das pessoas. Então, para que o povo de Israel pudesse, né, depois de tantas pragas que Deus mandou, né, eles pudessem quebrar a incredulidade do coração deles, para que eles pudessem seguir a Moisés, né, no deserto, né, então que eles pudessem ir para o deserto. Porque como Moisés poderia simplesmente chegar e falar, né, ó, vamos, né, vem comigo. Então, para aquilo que o povo realmente fosse tocado e cresce, né, em Deus, né, um Deus Todo-Poderoso, então Deus usou o faraó, né, para continuar fazendo mal contra o povo dele, né, para que a incredulidade do povo fosse quebrada e o povo pudesse sair dali, e entrar no deserto. Aqui no 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, né? Então Deus endurece o coração de quem Ele quiser e tem misericórdia de quem Ele quiser, né? Nossa, é poderoso isso aqui, né? Meu Deus. A gente vê. Nossa, isso que a gente fala, né? Que às vezes a gente fala, eu queria estar tanto tempo, queria ter sido convertido há tanto tempo, né? Queria. E assim, Deus escolhe, né? E faz no momento dele, na forma que ele acha mais propícia, né? Porque a gente vê tantas pessoas depois, o ministério deles, baseado em testemunhos, naquilo que a pessoa viveu, naquilo que Deus, né, deixou que ele vivesse, justamente para que fosse transformado mais, né, lá na frente e pudesse tocar o coração das pessoas da forma que Deus quer, né? Usando os instrumentos, né? A gente sempre fala que nós somos instrumentos de Deus, né? Então, a hora ele vai usar
né, a Tamires, hora vai usar a Ruth, hora vai usar o Lucas, hora vai usar o Samário, a mim, né? Então Deus vai escolhendo, né, para cada situação, né, quem que ele vai usar. E permite, né, que a gente passe por situações justamente para que a sua vontade seja feita, né, para aquilo que é necessário para Deus, né, conforme a vontade de Deus, para o seu reino, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Então vamos dar sequência aqui. Aqui essa parte fala a soberania de Deus, para mim aqui. Você quer ler para a gente, Tamires? Leio sim, dizendo. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, mais justiça que vem da fé, mas Israel que buscavam a lei, que trouxe justiça, não a alcançou, porque não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. É muito forte essas perguntas, né? Muito forte mesmo, né? Pode explicar, viu, Fábio? Fica à vontade, que hoje eu estou mais falando do que para explicar. Vamos ler aqui então de novo. Vou pegar aqui.
Vamos ver aqui. Então vamos lá, no 19. Essa parte eu acho que ficou um pouco mais simples, nesse trechinho inicial aqui, ó. Tu, porém, me dirás, de que seria, se queixa ele ainda, né? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, né? Quem, aqui ele tá falando, né? Porque assim, se Deus escolhe quem vai ser o bom, quem vai ser mal, então do que Deus está reclamando, né? Se ele que escolheu o que da vontade dele, o que ele quer para mim, né? E aí fala assim: quem és tu, ó homem, né? Para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Né? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perfeição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Dentre os gentios, né? Assim como também diz em Oséias. E é que Deus fala, né? Paulo fala, né? Quem somos nós para querermos, né, questionar a Deus, né? Que Deus usa alguns para, né? E se até Deus, né, suportou a ira, né? Para que Ele mesmo possa, né, conceder a misericórdia dele, né? E mostrar, né, a glória dele e que se estendeu tanto a judeus também como aos gentios, né? Então, meu Deus, isso aqui é forte demais, né? Forte demais. A gente fala que tudo é da vontade de Deus, né? E aí a gente faz o mal e fala, então foi da vontade de Deus. Deus quer que a gente sempre faça o bem e o nosso melhor, né? Mas Deus, ele permite que o mal aconteça, né? Ou ele faz a massa, né? Ele prepara, né? Para que ao longo, né, da nossa jornada aqui, a gente vai aprendendo, né? Quem é Deus na nossa vida, né? Reconhecer. Às vezes Deus até permite, né, que algumas coisas aconteçam na nossa vida justamente para mostrar para a gente, né, quem é Deus, né? Quão poderoso Ele é. Nossa, ontem no futebol, até um garotinho um jovem, né? A gente tava brincando de futebol, né? Na igreja, lá os irmãos da igreja, e tem todos os meninos ali. E fui justamente eu ainda que fui dividir uma bola com o menino lá e não teve maldade nenhuma, né? Mas ele acabou machucando o joelho dele. E ele gritava, 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 gritava tanto. Depois ele chorava, chorava, chorava. E aí depois a gente descobriu, né, que o irmão dele teve o mesmo problema no joelho há um ano atrás. E o medo dele era que ele tivesse que passar por tudo aquilo que o irmão dele passou também. E a gente ali entrou em oração, né? Foi acalmando o coração dele, né? Foi, né, falando com ele ali, ó, né? Confia em Deus, vai dar tudo certo. Depois os irmãos oraram, né? Eu coloquei até aqui no grupo também pra gente orar por ele e tudo. E aí depois, no final, os médicos analisaram e viram que talvez não fosse nada grave, que precisava mais alguns dias para fazer exame e tudo. Mas aquilo que ele tinha mais medo que fosse, né, um rompimento ali dos ligamentos do joelho não tinha acontecido, estava tudo bem com ele. A gente vê, né, quão importante a gente, né, mesmo nossas dificuldades, nossas tribulações, a gente sempre colocar Deus, né, em primeiro lugar, né, entregar para Deus, deixar na mão dele para ele cuidar, né, para ele fazer, né. E tenho certeza que Deus abençoou ali aquele garoto para que ele, né, ficasse bem. Mas Deus permitiu que ele passasse por aquele medo, né, por aquele desespero, por aquela situação, né, talvez para que mexesse realmente, né, no emocional dele e desse um chacoalhão nele, e falou, ó, tô aqui contigo, né? Não esquece, tô aqui contigo, né? Não tenha medo, né? Não temas, né? Confia. E de tantos outros, né, que estão ali do lado presenciando. Como Deus usa, né? Bom,
Aqui no 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era a amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo será chamado filho de Deus vivo. Acho que faz a referência justamente sobre os gentios aqui, né? Gente agraciada aqui por Deus, né? Que Deus estendeu, né? A graça dele sobre todos nós também, né? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E aí, bom, aqui eu acho que me faz referência à noiva, né? Que somos nós da igreja dele, né? E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo será chamado filho de Deus vivo. Glória a Deus. Mas, aqui no 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nossa, meu Deus. Ou seja, né? A salvação não é para todos, né? A salvação não é para todos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E a gente vê, né, quando a gente olha lá para Israel, para o povo judeu, né? Aquele dia eu estava vendo o percentual de judeus, quantos cristãos tem em Israel? Acho que chega a 2%. 2% da população de Israel é cristã. E dos messiânicos, eu acho que não dava nem 0,5%. Os que eram judeus, realmente. Esses outros 1,5% são cristãos gentios. Agora, acho que 0,30 e poucos por cento eram judeus que foram convertidos ao cristianismo, que aceitaram Jesus. Pouco, né? Aqui no 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra? Eu não sei qual a interpretação que a gente daria para isso aqui, mas o que me lembra é que eu acho que o maior descendente aqui que trouxe toda a transformação aqui é Jesus, né? Jesus Cristo que veio e nos salvou. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra eram pagãs, né? Acho que eram pagãs, não é isso? Se eu não me engano. Eram cidades pagãs. Na verdade, eu não sei dizer, né? Eu vou E ela era buscar aqui. pagã, mas era uma cidade que era católica, né? Que Deus estava vendo muita abominação ali naquele lugar, né? Por isso que Deus destruiu, né? Eram pagãs mesmo. Faziam práticas pagãs e imorais, as duas cidades. Então, A gente olha assim, não vê nem diferença assim do nosso mundo hoje em dia. Que é tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que acontece, né? Que é até difícil. Mas aqui também um remanescente. O que é remanescente? São aqueles que vai permanecer até o fim, né? Então pode ser qualquer um. Pode ser gentil, pode ser, né? O que seja, judeu. O negócio é permanecer até o fim, né? Ser fiel a ele até o fim. Que aí esses vão ser salvos. aqui no finalzinho, para a gente encerrar o horário, depois dá um Uhum. tempinho para ver se vocês terminarem. Aqui no 30, eu vou ler aqui, ó. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé,
e Israel que buscava a lei da justiça. Tem uma interrogação. Então, o que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, né? Então aqui diz, né, entenda aqui que os povos judeus ele quis buscar a salvação pelas obras, né, pelos rituais, pelo cumprimento do Shabá e todas aquelas, né, não que elas não devem ser feitas, né, mas elas não é o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é a fé. Eis que ponho não devem ser feitas por judeus, tá? Os gentios não têm necessidade de fazer isso. Mas aqui fala, né? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, é, justamente, justamente essa questão de que nós estamos salvos pela nossa fé e não pelas nossas obras, né? Querem comentar mais alguma coisinha? Para mim tá ótimo, Fábio. Eu também porque do horário, eu vou ter que me ajeitar aqui. Eu vou ter que dar uma saída. Tá bom. Vamos orar então? Uhum, vamos. Tá bem. Que você quer orar pra gente, Tamires? Ora, Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse amanhecer, meu Pai, maravilhoso, que o Senhor nos concede abrir os nossos olhos, meu Senhor, nesta manhã, porque ai de nós que não fosse o Senhor ao nosso lado. O inimigo já teria nos tragado vivo, Pai. Ai de nós que não fosse a tua misericórdia, Pai, para que nós estivéssemos aqui, Pai. E eu te agradeço, Pai, por isso, por tudo, por nosso alimento estar na nossa mesa, por não faltar, Senhor, ele todos os dias, meu Pai. Pai, também quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, por algo que eu tenho falado que não tem te agradado, que o Senhor possa me perdoar. Perdoar também a cada um, Pai querido, que esteja desejando isso aqui hoje, neste devocional. Que o Senhor possa tomar as nossas vidas em tuas mãos. Que nós venhamos ser capacitados, meu Pai, por ti. Pai querido, para que nós não viemos nos enganar, Pai querido, com esse mundo. Para que nós não viemos, Pai querido, fazer sacrifícios de tolo, mas sim, Pai querido, te obedecer e fazer a tua obra, Senhor, porque são poucas coisas que o Senhor determina para nós. E muitas vezes somos infiéis e não conseguimos cumpri-las. Mas que o Senhor possa nos dar força e sabedoria para que nós venhamos conseguir, Pai querido. Porque quando estamos contigo, conseguimos todas as coisas. E nós venhamos ser, Pai querido, esses remanescentes, meu Pai. Um desses remanescentes, Pai querido. Para que nós venhamos ser salvos, Pai querido, pela tua graça, pela fé, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa nos dar essa oportunidade, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, Pai querido, e cada um venha absorver mais e mais da tua palavra nesse devocional. Toma a vida de todos, de cada família, Pai. Toma também aqueles que não puderam estar conosco hoje, vai guiando, fortalecendo. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Eu te peço que o Senhor possa preencher aquilo que falta na vida dos teus filhos, Pai. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você a me conhecer, Pregações bonitas. compartilhando Para pregar. te joga na parede. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.